Oiê! Hoje nós vamos continuar o assunto do vídeo anterior. Eu iniciei falando aqui que eu queria falar de mim, certo? E ontem eu comecei a falar, eu trouxe as ferramentas que o Senhor tem utilizado há cerca de 10 anos, como que o Senhor tem mudado a minha história, como que o Senhor tem me transformado, como que o Senhor tem alcançado meu coração, como que o Senhor tem me atraído para Ele. Então, ontem eu citei aqui sobre a oração, hoje eu tenho uma vida de oração com Cristo, hoje eu tenho a leitura da palavra de maneira estudada, de maneira sábia, buscando entendimento, discernimento. Hoje eu pratico o jejum periodicamente. Eu vou mostrar para vocês o livro. Eu lembrei que ontem eu falei, né? No momento que eu citei o jejum, já vou mostrar agora. Que esse daqui, ó, que eu falei. Gente, esse livro aqui me fez chorar em todos os capítulos. Do começo ao fim, esse livro mexeu muito comigo. É esse daqui, ó, O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Esse autor aqui, ó, Mahesh Chavda. Vocês vão ver espelhado aí, mas não tem problema. É só anotar, tira um print e aí depois vocês anotam direitinho para quem tiver interesse de comprar. Esse livro aqui, ele mexeu comigo. Eu li ele 2 vezes e ele... A primeira vez que eu li foi de maneira mais superficial. A segunda vez que eu li, que tem cerca de 2, 3 semanas atrás, o Senhor ministrou intensamente, profundamente no meu coração a respeito do poder que tem o jejum seguido de oração. E o outro livro que eu falei, eu acho que esse daqui eu mostrei ontem, né? Que é do Luciano Subirá, A Cultura do Jejum, né? E eu estou com, eu acho que 2 livros com esse tema, sobre o jejum e a oração, que é o jejum espiritual, não é o jejum intermitente físico, puro, né? É o jejum espiritual. Eu acho que eu estou com 2 livros no meu aplicativo, no meu carrinho. Eu só estou esperando a oferta da Black Friday para eu fechar o carrinho e comprar. Eu faço assim, eu vou separando, aí eu vou colocando no meu carrinho e dia sim, dia não eu entro lá, dou uma olhadinha, procuro mais alguma coisinha, vou adicionando e espero o dia que fechar com uma promoção boa, frete grátis, eu fecho o carrinho e eu trago para casa, eles enviam. E eu costumo fazer isso na Black Friday, que é uma época muito boa para a gente fazer compras, né? São promoções realmente muito atrativas, pelo menos para mim. E como eu tenho investido muito em livros, e ontem eu falei que o Senhor tem usado desse recurso, né? De ler livros, livros além da Bíblia, lógico, né? Ontem eu falei que eu leio a Bíblia todos os dias. Mas esses livros me ajudam, me complementam o entendimento, né, a sabedoria de determinados assuntos. Então, ontem eu falei, né, que a primeira coisa... aí eu falei que o Senhor me ensinou a oração, a ler a Bíblia, o jejum, tem o meu esboço aqui. Ele me atraiu também para pregações e eu falei que eu assisto no aplicativo, nas redes sociais, pregações de determinados pastores e pregações temáticas. Então, às vezes, eu busco por tema de uma pregação e o aplicativo me entrega para eu assistir. Lives temáticas eu falei também de pessoas que, sobretudo na pandemia, o Senhor me atraiu muito para as lives temáticas, muito para a maternidade, muito tema para o gênero feminino, a mulher
a vida cristã da mulher, ou o que é ser uma mulher cristã de verdade, né? O Senhor me separou também algumas pregadoras, né? Mulheres separadas por Deus para transmitir a mensagem dele em cima de um púlpito, né? Pessoas que começaram a abrir lives em suas casas para começar a trabalhar, a ministrar a palavra do Senhor. Então, muitos perfis, né, das redes sociais eu passei a conhecer e comecei a seguir, porque essas mulheres foram muito usadas pelo Senhor na minha vida. Na pandemia isso se tornou muito forte. Antes da pandemia eu já assistia, mas a pandemia intensificou, né? E eu comecei a conhecer pessoas novas que o Senhor atraiu, me atraiu para Ele, né? Através dessas pessoas. E os livros que eu disse. E aí ontem eu falei que a primeira coisa que o Senhor trabalhou na minha vida foi a religiosidade. E Ele continua trabalhando até hoje, porque a religiosidade ela está impregnada, né, na minha vida, porque eu disse que eu nasci num lar cristão, porém extremamente religioso, com todas as regras, doutrinas humanas, né, de uma igreja tradicional. Então, o Senhor até hoje trabalha na minha mente a questão da religiosidade. Mas uma coisa que eu queria falar também, coisas que o Senhor vem trabalhando na minha vida, o que eu fazia antes que eu não faço hoje, é o cuidado com as palavras, é o cuidado, a maneira da gente conversar com as pessoas. Eu era uma mulher, uma moça, uma adolescente muito bruta, muito abrutalhada nas palavras, se assim a gente pode dizer, né? Uma pausa pro meu cafezinho, sem açúcar, ó, o tanto de café, gente, que era para acabar com a jarra, que só tinha um pouquinho assim ali aquecendo, aí eu já coloquei tudo aqui. Café sem açúcar e com canela. Eu era uma mulher, uma adolescente muito bruta, muito estúpida nas palavras, porque eu cresci num lar muito estúpido no falar. Eu cresci num lar muito bruto, muito grosseiro nas palavras e nas atitudes. Então, para mim, aquilo era o normal. E se eu disser que hoje eu estou 100% limpa, eu estou mentindo. O Senhor todos os dias trabalha um pouquinho comigo também a questão no falar. E da mesma maneira que eu ouvia palavras muito grosseiras e muito brutas, muito estúpidas das pessoas, assim eu agia com as pessoas, né? Eu não tenho isso muito definido comigo. Eu não tenho, nunca chegou no meu ouvido, mas uma coisa eu te falo com toda certeza. Eu perdi muitas oportunidades na minha vida por ser uma mulher grosseira, estúpida e bruta. Podem ter certeza disso. Então, na palavra do Senhor, eu aprendi a ser mansa, eu aprendi a ser delicada. E, às vezes, hoje, no meu momento de estresse, eu vou dizer, na maternidade, tá? Quando, na minha maternidade, eu ainda, alguns pontos, me vejo um pouco descontrolada, eu falo alguma coisa que não devia falar, ou, assim, isso acontece, tá? Eu não vou dar aqui uma de santa falando que hoje eu não falo mais, não, eu falo sim. Mas o que acontece muitas vezes antes de eu falar é no que eu vou abrir a boca para falar. Já viu aquele meme? O Espírito Santo fala, cala a boca, fica quieta, né? Fecha a matraca. E aí isso muitas vezes acontece. Eu fico quieta, não falo nada, porque eu sei que eu vou magoar o meu filho. Mas acontece. Mas eu aprendi também, gente, eu tô
arrepiadinha de falar isso, porque me veio à mente agora tantas palavras estúpidas que eu ouvi ao longo da minha infância, ao longo da minha adolescência. Tantas palavras brutas que eu ouvi dentro do meu lar. Gente, isso aconteceu dentro do meu lar, não aconteceu fora, não. Não aconteceu na escola, não aconteceu por parte de terceiros, não. Aconteceram com pessoas que eram para me proteger, pessoas me expunham, pessoas que eram para me acolher, pessoas eram brutas, estúpidas comigo. Mas eu não vou entrar nessa questão, porque algumas lembranças ainda me machucam. E é como eu falo aqui, eu já falei, o Senhor tem trabalhado comigo todos os dias. Inclusive o perdão, o Senhor tem trabalhado comigo todos os dias. Então, se é algo que me machucou muito e algumas lembranças ainda me ferem, como eu venho estudando, né, com mentores, como eu venho estudando com profissionais da área, ainda existem algumas feridas abertas, ainda existem algumas cicatrizes para serem realizadas na minha vida. E o Senhor todos os dias tem me ensinado um pouquinho mais. Então, eu procuro não fazer isso com o meu filho, eu procuro não agir da mesma maneira na minha maternidade. Uma coisa também que eu aprendi é a pedir desculpas. E eu nunca ouvi ninguém pedir desculpas para mim. Eu nunca ouvi ninguém pedir perdão para mim. Então, é algo que o Senhor tem que trabalhar e precisa realmente, tem trabalhado na minha vida, é a gente perdoar, é a gente desculpar sem esperar que o outro peça. E eu também tenho aprendido a pedir perdão. Então, eu tenho aprendido a pedir perdão para o meu filho todas as vezes que eu erro com ele. Eu sou uma mãe muito, muito, muito imperfeita. Muito. Eu sou uma mãe muito, muito assim, muito... Eu tenho muitas coisas, eu cometo muitos erros mesmo. No meu dia a dia, na minha vida. Mas uma coisa eu falo com toda sinceridade, com toda profundidade do meu coração. Eu tenho buscado muito agir conforme o Senhor tem me ensinado. Eu tenho errado muito, mas eu tenho aprendido demais da conta. Eu tenho aprendido muito, muito, muito. Se eu puder ser uma fonte de inspiração para quem estiver me ouvindo aqui, não desista. Não desista, não desista. Busque sempre no Senhor, busque sempre entendimento na palavra de Deus. Ore sempre a Deus pedindo discernimento, pedindo sabedoria, pedindo inteligência, pedindo entendimento. Inclusive, a postagem que eu fiz hoje fala sobre a sabedoria que a gente deve pedir para Deus, né? Eu falei lá do livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, eu acho que foi. Tá ali, mas eu não quero desfocar. Mas é para a gente pedir sabedoria para o Senhor. O Senhor tem muito a nos passar, a gente precisa aprender a pedir. Então, ore sempre pedindo para Deus sabedoria no seu jeito de ser, sabedoria no seu jeito de falar, no seu modo de falar, no seu modo de se comportar, sabedoria nas suas palavras, inteligência, sutileza, delicadeza, mansidão no seu agir, no seu modo de ser. Porque a gente, a partir do momento que o Senhor, que o Espírito Santo revela os nossos erros e passa a habitar dentro de nós, e a gente entende que agora a gente recebeu um propósito de manifestar a glória do Senhor através da nossa vida,
a gente não pode envergonhar o reino de Deus, a gente não pode envergonhar o Cristo que a gente prega, o Cristo que a gente fala, né? Se a gente fala que a gente é cristão, que Cristo é esse que você diz que habita dentro de você, que você está revelando para as pessoas ali fora. E é isso que o Senhor todos os dias tem falado comigo. Todos os dias o Senhor tem me corrigido, me disciplinado. Todos os dias o Espírito Santo tem me convencido dos meus erros, dos meus pecados, tem me corrigido, como a gente fala, né, trazer de volta para a linha, né, trazer para o caminho correto novamente, né? Todos os dias. É uma luta que eu vivo todos os dias, as minhas vontades, a minha carne, né? Do meu querer com o querer de Deus em mim, com a ação do Espírito Santo em mim. É uma luta muito grande que eu vivo diariamente. Então, e o Senhor sempre tem me colocado que eu sou agora, a Bíblia diz que eu sou embaixadora de Cristo, que eu sou representante de Cristo aqui na terra, que eu sou sal na terra, que eu sou a luz do mundo, né, a luz neste mundo, que eu fui criada para refletir a glória de Deus, para pregar a palavra do Senhor. Então, quem é esse Deus que eu digo que eu prego? O que é que Ele está fazendo na minha vida para que eu possa atrair o outro para Ele também? Né? Então, é isso o que a gente precisa, é buscar no Senhor. Tem um trecho na Bíblia que eu acho que está em 1 Coríntios, agora eu não tenho certeza, eu acho que é 1 Coríntios 1:11. Depois confere lá, gente, eu tô sem a minha Bíblia aqui exatamente, mas diz que Paulo fala que é para a gente ser imitador dele, como ele é de Cristo. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue imitar alguém que a gente não vê. A gente consegue modelar pessoas que a gente vê, não é verdade? Por que tem muitos influenciadores digitais fazendo sucesso na internet? Porque tem muita gente imitando ele, tem muita gente dando crédito para essas pessoas, acreditando, né, naquilo que elas estão fazendo, né, trazendo para a sua vida, modelando o que essas pessoas fazem. Então, a gente às vezes não consegue imitar quem a gente não vê, mas Paulo, que nos mostra como que a gente deve imitar a Cristo, procurando imitar ele, porque ele foi o maior pregador do Evangelho no Novo Testamento. Ai, gente, leiam os Evangelhos, leiam os Evangelhos. Leiam as cartas de Paulo lá no Novo Testamento. Meu Deus, muitas coisas a gente tem que aprender, muitas coisas a gente tem que converter na nossa vida e trazer para a nossa realidade a vida, a modelagem que Cristo deixou, para que a gente seja capacitada cada vez mais a pregar a palavra dele, a mostrar esse Cristo maravilhoso que habita em nós. Então eu queria deixar aqui para vocês. Nossa, gente, tem tanta coisa para eu falar, tem tanta coisa. Eu tô achando que eu vou começar a abrir lives, porque eu tô com tempo limitado aqui. Eu tô achando que eu vou começar a abrir lives, e lives a gente é mais livre, né? Eu vou começar a abrir lives lá no YouTube, que eu acho que o tempo é maior do que no Instagram. Eu vou ver o que eu faço, porque eu quero falar muita coisa para vocês. Mas por hoje o nosso tempo já está acabando, e essa mensagem que eu deixo. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo moldar o seu coração. Deixa Deus transformar a sua vida. Ele começa primeiro por dentro, para depois você mostrar por fora
o Cristo que habita em você. Deus te abençoe. Fica com Deus.